O rumor da vinda de Donald Trump ao Brasil para visitar Jair Bolsonaro continua reverberando como uma bomba política em Brasília. A simples possibilidade já foi suficiente para movimentar aliados, opositores e até diplomatas que nos bastidores tentam medir o impacto de uma visita dessa magnitude. O deputado Eduardo Bolsonaro, segundo fontes próximas, seria o principal elo na articulação com a gestão republicana, reforçando os laços de longa data entre o ex-presidente brasileiro e o norte-americano. Nas redes, o ex-secretário Fábio Wajigart incendiou o debate ao publicar que nada vence o próprio testemunho, insinuando que o encontro cara a cara entre os dois líderes seria a prova viva de uma aliança inabalável. Questionado, porém, ele amenizou, dizendo tratar-se de uma ideia pessoal, não de um movimento concreto. Mesmo assim, a fagulha já estava acesa. Em meio à especulação, comentaristas como Roberto Mota não escondem que vê o homem mais poderoso do mundo abraçando um ex-presidente. Acusado de perseguição política, teria efeito devastador para a narrativa oficial. O governo, por sua vez, evita dar holofotes ao tema, mas sabe que o simples burburinho pressiona a relação entre Lula e Trump, que também ensaiam uma aproximação diplomática por trás da cortina. Os desafios práticos de uma visita assim são gigantescos. O Serviço Secreto dos Estados Unidos da América não viaja sem meses de preparação, contatos diretos com a Polícia Federal e protocolos detalhados de segurança. Analistas lembram que em território brasileiro ainda há zonas dominadas por facções criminosas, classificadas recentemente até como ameaças terroristas em relatórios americanos. Colocar Trump dentro de uma casa monitorada pelo planeamento familiar exigiria negociação delicadíssima de jurisdição. Quem comandaria a varredura, os agentes americanos ou as forças nacionais? Um senador próximo ao Planalto teria confidenciado que o Secret Service não brinca com isso. Não existe improviso em operação presidencial. Essa complexidade reforça a leitura de que, se a visita acontecer, será apenas como parte de uma agenda maior, talvez ao lado de encontros oficiais com Lula ou até com outros líderes da região, como Javier Milei, na Argentina. Ainda assim, a dúvida paira. Trump seria capaz de romper o protocolo para gerar um choque político e simbólico? O efeito político, se confirmado, é onde mora a verdadeira tempestade. Para aliados de Bolsonaro, a cena seria histórica. O mundo veria um ex-presidente americano desafiando abertamente a versão de que Bolsonaro é apenas um réu comum. A imagem colocaria o STF, Lula e toda a máquina governista sob os olhos da imprensa internacional. Eduardo Bolsonaro já deixou escapar em entrevistas reservadas que seria a prova de que a perseguição virou caso mundial. Já do outro lado, vozes como a do cientista político Luiz Felipe de Ávila chamam a ideia de química de boteco, destacando que seria inconcebível Trump abandonar prioridades domésticas para um abracinho no Brasil. Cristiano Beraldo foi além, classificando o boato como manchete de página de fofoca. E lembrando que, logisticamente, não há sentido em uma visita isolada a Bolsonaro. A controvérsia, no entanto, é o combustível perfeito para manter a pauta acesa. Enquanto uns negam, outros alimentam o sonho de ver Trump desembarcar no galeão a bordo do Air Force One. Essa discussão mexe com mais do que afetos pessoais. Ela entra de cabeça no tabuleiro internacional. A Casa Branca, sob Trump, já demonstrou interesse em recuperar espaço na América do Sul diante da expansão da China na região. Só nas últimas semanas, Washington liberou bilhões de dólares para apoiar Milei e sinalizou a abertura em negociações comerciais com o Brasil. Nesse cenário, Bolsonaro poderia se tornar peça útil numa estratégia de reaproximação mais ampla, ainda que de forma indireta. A presença de Trump aqui, mesmo que apenas especulada, já gera calafrios no Planalto. Como reagir caso ele dê um desvio para abraçar Bolsonaro, antes ou depois de falar com Lula? O desconforto seria inevitável. O ministro Palaciano confidenciou que qualquer aparição de Trump no Brasil sem coordenação oficial seria lida como provocação. Por isso, a estratégia governista tem sido o silêncio. Não reagir é a forma encontrada para não dar mais palco à hipótese. Mas no campo político, silêncio também comunica. Para as bases bolsonaristas, o recado é outro. Se temem até a sombra de Trump, é porque sabem que a verdade está do nosso lado. E assim,
Entre rumores, recados cifrados e análise em programas de TV, a possibilidade segue viva, alimentando manchetes e debates. O burburinho sobre a possível vinda de Donald Trump ao Brasil já extrapolou o campo da especulação e virou pauta dominante entre políticos, comentaristas e apoiadores. O tema tomou conta de debates televisivos e de mesas de análise política, porque mexe com sentimentos profundos da população. De um lado, o discurso de perseguição contra Jair Bolsonaro. De outro, o desconforto de Lula e de seus aliados diante da chance de o ex-presidente dos Estados Unidos desafiar abertamente a narrativa oficial. O deputado Eduardo Bolsonaro, sempre presente nas articulações internacionais da direita, é apontado como peca-chave nesse enredo. Fontes próximas ao clã garantem que ele estaria em contato constante com figuras ligadas à gestão republicana. Mesmo sem confirmar oficialmente qualquer agenda, o ex-secretário Fábio Wajirgarten, que lançou a fagulha com uma postagem nas redes sociais, afirmou que sua fala era apenas uma ideia pessoal, mas o estrago já estava feito. Abriu espaço para a militância bolsonarista inundar a internet com teorias, memes e até contagens regressivas para uma visita que ainda não foi confirmada. Para a base fiel, a imagem de Trump pisando em solo brasileiro para abraçar. Bolsonaro não é apenas uma possibilidade diplomática, menos é um símbolo de resistência, de coragem e de denúncia contra aquilo que chamam de injustiça travestida de legalidade. No entanto, analistas mais céticos apontam para a inviabilidade prática de um movimento desse porte. O cientista político Luiz Felipe de Ávila ironizou, dizendo que a hipótese parece química de boteco de sexta-feira à tarde. Enquanto Cristiano Beraldo classificou o rumor como manchete de página de fofoca, eles lembram que um presidente dos Estados Unidos menos ainda, mas um ex-presidente com pretensões eleitorais claras para 2025 não se movimenta sem um aparato logístico gigantesco. Uma viagem ao Brasil exige meses de preparação, negociações diretas com a Polícia Federal, alinhamento com o Gabinete de Segurança Institucional e um esquema de segurança que não combina com o improviso. Como ressaltou Beraldo, imaginem o Secret Service disputando com o planeamento familiar quem faz a varredura dentro de uma casa cercada de homens armados. Um cenário que só reforça o tamanho da complicação. Essa linha de raciocínio sustenta que, se houver mesmo uma visita, ela só ocorreria dentro de uma agenda maior, possivelmente atrelada a encontros oficiais com o governo brasileiro ou com outros líderes da região. Nesse contexto, Bolsonaro seria um anexo, não o foco central. Ainda assim, o poder simbólico de uma visita não pode ser ignorado. Para aliados, seria um gesto histórico, capaz de transformar a percepção internacional sobre o caso Bolsonaro. A frase publicada por Wajirgarten, "Nada vence o próprio testemunho", ecoa entre apoiadores como uma espécie de senha. A presença física de Trump, registrada em fotos e vídeos, teria mais impacto que qualquer nota oficial ou discurso no Congresso. O deputado Eduardo Bolsonaro tem repetido em conversas reservadas que esse seria o momento de mostrar ao mundo que Bolsonaro não está sozinho. Já no Planalto, a leitura é diferente. Qualquer gesto de Trump em direção a Bolsonaro seria lido como uma provocação direta a Lula e poderia até atrapalhar as tratativas de aproximação que vinham sendo construídas entre os dois presidentes. Afinal, diplomatas americanos já sinalizaram interesse em retomar relações comerciais e até em discutir redução de tarifas, pontos que exigem harmonia institucional. Um encontro não coordenado poderia se transformar em constrangimento geopolítico. O pano de fundo é ainda mais complexo quando se leva em conta o tabuleiro internacional. Donald Trump nunca escondeu sua intenção de recuperar a influência americana na América do Sul, perdida em parte para a China nos últimos anos. A Casa Branca, mesmo sob tensões, já liberou pacotes bilionários de apoio a Javier Milei na Argentina e demonstrou interesse em reaproximação com o Brasil. Nesse cenário, uma aparição de Trump em solo brasileiro poderia ter múltiplos significados. Um recado a Lula de que os Estados Unidos não abriram mão de se aproximar. Um gesto de solidariedade a Bolsonaro e, acima de tudo, uma demonstração ao eleitorado americano de que Trump ainda dita a pauta internacional. Esse triplo efeito é o que alimenta tanto a ansiedade da direita quanto o incômodo do governo atual. Um ministro confidenciou que seria a pior situação possível. O Brasil viraria palco de um jogo que não controla. Já entre militantes, o discurso é inverso.
Se Lula teme até a sombra de Trump, é porque sabe que a verdade está vindo à tona, a batalha. Por enquanto, é narrativa menos, mas o simples rumor já cumpre seu papel. Expor fragilidades, testar reações e aquecer o campo político. O impacto de uma possível visita de Donald Trump ao Brasil, direcionada a Jair Bolsonaro, precisa ser analisado também sob a lente da percepção popular, para grande parte da militância conservadora. O simples rumor já serviu como combustível para reforçar a tese de que o ex-presidente brasileiro é vítima de perseguição política. Em grupos de apoiadores, a ideia circula com entusiasmo. Trump vem para mostrar ao mundo que Bolsonaro não está sozinho, dizem enquanto organizam correntes e hashtags nas redes sociais. O simbolismo é poderoso, menos a cena de dois líderes alinhados ideologicamente, reunidos em solo brasileiro. Representaria para os seguidores uma espécie de validação internacional das queixas contra o judiciário. Deputados e senadores ligados ao campo conservador aproveitam o tema para provocar o governo, afirmando que se o presidente mais influente do Ocidente reconhece Bolsonaro, não há narrativa que apague isso. A leitura é clara. Politicamente, a visita teria a força de um terremoto, capaz de alterar a dinâmica interna e colocar Lula em posição defensiva. O Planalto, ciente desse risco, mantém silêncio absoluto sobre o assunto. Numa estratégia calculada de não inflar ainda mais o tema, mas nos bastidores as preocupações elas são intensas. A segurança de um ex-presidente dos Estados Unidos em território brasileiro é assunto que envolve negociações diplomáticas complexas, como lembraram analistas políticos. Não se trata de um simples pouso no galeão. O Serviço Secreto norte-americano exigiria protocolos rígidos, coordenação com a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional, além de garantias sobre rotas de deslocamento e áreas de permanência. Uma autoridade ligada à segurança admitiu, em conversa reservada, que o Brasil é um país onde o crime organizado exerce controle sobre territórios. E isso, por si só, já eleva a dificuldade de qualquer operação dessa magnitude. Comparações com a visita surpresa de Joe Biden à Ucrânia foram feitas, mas especialistas ressaltam, no caso da guerra, houve meses de preparação em sigilo, com o apoio de um aparato militar estabelecido. O Brasil, embora em paz, oferece riscos distintos, como a violência urbana e a necessidade de lidar com forças de segurança descentralizadas. Esse ponto é crucial para mostrar que uma visita improvisada não é plausível. Se acontecer, será fruto de intensa preparação. Ao mesmo tempo, a repercussão diplomática internacional também precisa ser considerada. Uma eventual foto de Trump ao lado de Bolsonaro teria impacto imediato na imprensa global. Seria vista como uma afronta a Lula, que tenta costurar sua imagem de estadista no cenário mundial, aproximando-se de líderes europeus e negociando com a Casa Branca. Nesse sentido, a movimentação de Trump pode ser lida como um duplo recado para dentro dos Estados Unidos. Mostraria força e lealdade a aliados estratégicos. Para fora, sinalizaria que Washington, menos sob sua influência, menos ainda, deseja ditar as regras do jogo na América do Sul. Há analistas que destacam ainda um elemento geopolítico mais amplo. Ao abraçar Bolsonaro, Trump enviaria uma mensagem clara de alinhamento ideológico contra o avanço da esquerda na região, pressionando governos como os de Lula e Gustavo Petro. Além de fortalecer aliados como Javier Milei, a dimensão desse gesto, portanto, transcende a relação pessoal e toca diretamente nas disputas de influência global. No campo político interno, a oposição aproveita o tema para pressionar o governo. Deputados bolsonaristas se revezam em discursos no plenário, sugerindo que a visita seria o fim da farsa da perseguição. Enquanto os senadores mais discretos falam em um gesto que mudaria a percepção mundial sobre a democracia brasileira, do lado governista, a estratégia é desqualificar a hipótese. Parlamentares próximos a Lula ironizam, dizendo que Trump não vai atravessar o continente para tomar café na casa do Bolsonaro. Ainda assim, a cautela é evidente. Ninguém quer bater de frente com a possibilidade e depois ser surpreendido. Como já ocorreu em episódios internacionais recentes, por isso, a ordem no Planalto é simples: não comentar, não polemizar, deixar que a hipótese se desgaste sozinha. Mas, para os comentaristas que ocupam diariamente a TV e o YouTube,
silêncio não existe e o tema segue pautando análises, dividindo opiniões e despertando a curiosidade de milhões. Afinal, em política, até mesmo uma ideia lançada como boteco de sexta-feira pode crescer a ponto de se tornar realidade. O debate em torno da possível visita de Donald Trump a Jair Bolsonaro atinge seu ponto mais sensível quando se projeta o impacto, caso ela de fato se concretize. Imagine a cena: o Air Force One pousando em território brasileiro, o ex-presidente americano descendo ladeado por agentes do serviço secreto, caminhando em direção à residência sob vigilância da Polícia Federal, onde estaria Bolsonaro. Essa imagem, transmitida em tempo real, rodaria o planeta em minutos. Para a militância de direita, seria a consagração de um discurso repetido há meses. Bolsonaro não está isolado. Bolsonaro não é um criminoso comum. Bolsonaro é vítima de perseguição política. Deputados aliados já antecipam que, diante de uma foto como essa, toda a narrativa construída contra o ex-presidente ruiria perante a opinião pública internacional. O senador Flávio Bolsonaro, segundo pessoas próximas, avalia que uma cena desse tipo seria mais poderosa do que qualquer defesa jurídica. Feita nos tribunais, o valor simbólico supera o pragmatismo. Uma visita assim colocaria Lula contra a parede, forçaria explicações ao Itamaraty e escancararia a divisão interna do país para o mundo inteiro. No entanto, é justamente esse simbolismo que torna a hipótese tão delicada. O governo Lula sabe que uma aparição de Trump ao lado de Bolsonaro geraria um constrangimento sem precedentes. Sobretudo em um momento em que o Brasil tenta reforçar laços diplomáticos com os Estados Unidos e com a União Europeia. Integrantes do Planalto admitem em privado que seria um pesadelo para a diplomacia brasileira, pois obrigaria o país a administrar uma crise sem qualquer controle direto. Diferente de uma visita oficial que segue protocolos, esse tipo de encontro pessoal teria o caráter de provocação política. Analistas apontam que, se Trump realmente decidisse visitar Bolsonaro, não seria apenas um gesto de amizade, mas uma jogada estratégica para mostrar ao mundo que sua influência ultrapassa fronteiras e que ele é capaz de ditar a pauta em qualquer país onde seus aliados estejam sob pressão. Essa leitura geopolítica, ela reforça a ideia de que o rumor, mesmo sem confirmação, já cumpre um papel, coloca o governo na defensiva e mantém viva a figura de Bolsonaro como ator central no debate público. A discussão não se limita à política de alto escalão. Ela chega às ruas e influencia o sentimento popular. Entre apoiadores de Bolsonaro, a expectativa cresce e alimenta um clima de esperança de que a visita seria o ponto de virada. A prova de que a verdade vencerá. Já entre críticos, prevalece o tom de descrédito, classificando a hipótese como teoria da conspiração para animar militantes. Essa polarização, ela é reflexo direto da divisão que o país vive. O rumor ele vira combustível para ambos os lados, fortalece os discursos de resistência da direita e serve de munição para a esquerda acusar o bolsonarismo de manipular a opinião pública com fantasias. Ainda assim, mesmo os que desacreditam sabem que o simples debate já pressiona, já desgasta e já desvia a atenção de temas relevantes para o governo. Em tempos de redes sociais, a narrativa tem vida própria, não depende de fatos confirmados para se espalhar. No fim das contas, o que temos é um balão de ensaio político com potencial explosivo. Se Trump realmente desembarcar no Brasil, o episódio entrará para a história como um dos mais marcantes da política recente, capaz de influenciar eleições, negociações diplomáticas e até o posicionamento do Brasil no tabuleiro global. Se não vier, o simples rumor já terá cumprido sua função: colocar em evidência as fragilidades do governo, reforçar o discurso de perseguição e manter Bolsonaro como figura central, mesmo fora do poder. É por isso que analistas como Roberto Mota insistem: não é impossível, o imprevisível faz parte do estilo de Trump. E essa é justamente a razão de o tema não sair da pauta. Para uns, é apenas fumaça. Para outros, é o prenúncio de um terremoto político, entre expectativas, ironias e silêncio estratégico. Uma pergunta ecoa: até onde vai esse jogo de sombras entre os dois personagens mais polêmicos da política recente? A resposta, como sempre, depende de um detalhe que pode mudar tudo menos a decisão de Trump de embarcar, ou não, rumo ao Brasil. A simples possibilidade de Donald Trump visitar Jair Bolsonaro já foi suficiente para incendiar o cenário político brasileiro e internacional.
O rumor, nascido de uma postagem de Fábio Wajgarten e alimentado por articulações atribuídas a Eduardo Bolsonaro, transformou-se em um turbilhão de análises, especulações e estratégias. Se a visita se concretizar, entrará para a história como um ato de repercussão mundial, capaz de chacoalhar a diplomacia, expor fragilidades do governo e reforçar a narrativa de perseguição contra Bolsonaro. Se não acontecer, o rumor já terá cumprido sua função: manter viva a chama do bolsonarismo. Projetar Trump como figura ainda influente no tabuleiro global e colocar Lula diante de um dilema desconfortável. No fundo, esse episódio mostra que na política, até mesmo um simples boato pode ter força para reconfigurar o jogo. Mexer com as percepções populares e definir os rumos de uma narrativa. A pergunta que fica é clara: será que veremos a cena que muitos já imaginam menos Trump e Bolsonaro lado a lado em território brasileiro? Enquanto a resposta não vem, o Brasil segue dividido, curioso e em alerta, pois sabe que, confirmado ou não, o rumor já marcou a história.